Oi pessoal, antes da gente começar o tour, quero lembrar vocês de curtir esse vídeo no canal da Dealer e acompanhar a gente para saber de mais novidades aí da Sony ao longo da feira, tá bom? Obrigado. Olá pessoal, eu estou aqui com o Wilson da Sony, que vai mostrar para vocês as novidades da CES Expo 2018. Vamos lá, então o primeiro equipamento que a gente vai mostrar é a HTC FB80, que é uma solução de câmera de estúdio de baixo custo, modelo de entrada, que faz captura de imagem em HD, como a gente está mostrando aqui na tela. Porém, o CCU dela já tem a capacidade de fazer um upscaling para 4K. Então, o CCU, que é esse aqui, ele tem tanto saídas HD, quanto uma saída que pode fazer um upscaling para 4K, para quem quiser começar uma produção em 4K sem adquirir um equipamento que já faça 4K nativo. E também apresenta uma saída, a possibilidade de trabalhar com uma saída em HD HDR, que é um dos novos chamarizes aí em termos de tecnologia que a gente está mostrando esse ano. Ao lado a gente tem a HDC 4300, que é uma câmera que a gente já vem mostrando aí desde 2016, câmera com captação 4K, 3 sensores 2/3 de polegada. Câmera essa usada para aplicações desde de esportes até estúdio. Ela pode fazer high frame rate até 8 vezes em HD e 2 vezes em 4K. Então é uma câmera que ela é híbrida. Você pode operar ela tanto em 4K quanto em HD e fazer high frame rate em até 8 vezes em HD e 2 vezes em 4K. Aqui a gente está mostrando a nossa nova câmera para a área de cinema digital, a Venice. Essa é uma câmera que tem um sensor full frame, pode fazer captura de imagens em 4K, em 6K e fazer gravações em diferentes relações de aspecto, desde anamórfico até, por exemplo, o padrão 4K Super 35mm, full frame, etc. A gente está mostrando ela aqui com uma lente da Leica, tá? E é uma câmera dedicada para o mercado de cinema. Lembrando que essa câmera ela pode gravar nos formatos que são comuns nessa área, por exemplo, o RAW, que é um conteúdo bruto em 4K, e também gravação em XOCN, que é uma nova proposta de codec da Sony, de alta performance, alta qualidade e com uma relação de tamanho de arquivo mais reduzida para que você não tenha um consumo de mídia muito grande. Então essa câmera é uma câmera que tem sido usada em diversas aplicações na área de cinematografia digital, em Hollywood principalmente. Aqui no começo nós estamos mostrando a nossa câmera PTZ 4K, a BRCX1000 com o painel de controle. Então essa já é uma câmera Sony que tem captura de imagem 4K, porém modo PTZ, uma solução integrada para aqueles clientes que tenham demandas, por exemplo, de câmeras PTZ, porém com uma resolução mais alta. Ao lado, a gente está mostrando a nossa solução de streaming ao vivo. Então a gente está aqui com duas câmeras que estão lá no cenário. Elas estão transmitindo conteúdo para a gente aqui, através de Wi-Fi ou rede cabeada. E a gente tem, através desse servidor, como pegar esse sinal que está vindo pelo ar, por exemplo, né, por Wi-Fi, e exibir num monitor aqui. Ó. A gente tem as duas imagens de câmera sendo exibidas aqui no monitor. Isso tudo sem fio, então você pode fazer uma produção na rua, utilizando um modem 4G e transmitir, por exemplo, para dentro da emissora, e dentro da emissora você abrir esse sinal e jogar, por exemplo, num switch, gravar, etc. Esse ponto aqui, a gente está mostrando a nossa solução de operação em IP. Então hoje, a grande tendência de mercado é você fazer produção, né? O mercado tem a demanda de produção usando redes IP, né? Seria, por exemplo, cabo de rede ou fibra. E o padrão de IP é o padrão chamado 2110. Então a Sony está mostrando aqui o bastidor de conversão, onde a gente recebe sinais SDI das câmeras, ou sinal propriamente nativo 2110 e converte esse sinal, né? Aqui a gente está mostrando a interface de controle, então eu posso receber qualquer sinal SDI e converter ele para IP, para já entrar num fluxo IP dentro da minha emissora. Então essa aqui é a tendência, os equipamentos eles vão começar a sair cada vez mais com esse tipo de interface IP, e aqui a gente está mostrando essa solução da Sony para o mercado. Aqui ao lado nós temos um monitor que mostra conteúdo em HDR. HDR é a sigla para High Dynamic Range. E as câmeras, como por exemplo a HDC 4300 que eu comentei, elas podem capturar um range dinâmico muito maior do que uma câmera comum. Então com esse range dinâmico vocês observam que a imagem, o brilho da imagem, a imagem salta aos olhos. Por quê? Porque
porque a câmera está enxergando detalhes que antes não seriam possíveis com uma câmera convencional. Então você consegue... Essa imagem ela não está favorecendo muito, mas uma imagem onde, se você comparar a imagem ao lado, repare nos dois monitores, como esse monitor que está num padrão SDR, ele está mais escuro. O HDR ele dá uma levantada na imagem, como, por assim dizer. Então a imagem fica mais chamativa. Então, diferentes, você consegue enxergar mais tons de brilho, diferenças de contraste que antes você não conseguiria enxergar, você consegue passar a ver utilizando câmeras que trabalham com esse conceito HDR. E aqui ao lado, nós estamos mostrando a nossa solução para replay. Então, o nosso servidor PWS 4500. Esse servidor ele é utilizado em conjunto, por exemplo, com o HDC 4300, que é uma câmera high frame rate, como eu falei, que pode chegar até 8 vezes em HD. E o sinal que você recebe dessa câmera, vamos colocar aqui, você pode ou acelerar, ou voltar, ou fazer, por exemplo, uma câmera lenta. Então isso, por exemplo, para uma aplicação esportiva, você pode fazer uma recuperação de um replay, de uma jogada, por exemplo, de futebol, de outros esportes, etc. Então a gente está mostrando a nossa solução para esse segmento. Tá? Então aqui as duas telas, como a gente trabalha, o painel de controle, que é para o operador fazer o controle, né, do replay. E aqui os nossos dispositivos de controle. Então esses equipamentos eles são usados principalmente para essa produção esportiva, onde você tem que capturar a imagem em alta velocidade e poder usar ela para conseguir ver uma imagem em câmera lenta com maior definição, com maior qualidade.